Hello, hello, hello. How are you? Como estamos? Seja bem-vinda, bem-vindo à leitura do livro O Ponto de Mutação com Carol, do Fritjof Capra. Se você não viu os vídeos anteriores, te recomendo, te convido a dar uma olhadinha ali na playlist que tem no meu canal. A gente já começou a leitura desse livro, já temos 6 vídeos gravados, tá? Que é da parte 1 até a parte 5. E agora a gente vai começar o 6º vídeo, que vai começar com a 4ª parte do livro. O livro tá dividido em 4 partes, e agora a gente vai começar a 4ª parte. Então, recomendo fortemente, se tu queres ler o livro ou ouvir o livro desde o começo, a dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, tá bom? Esse aqui vai se tratar do 9º capítulo. A 4ª parte se chama A Nova Visão da Realidade. E o 9º capítulo se chama A Concepção Sistêmica da Vida. Belezinha? Vamos nesta? Pegou teu cafezinho, pegou tua água? Simbora! Para quem estiver acompanhando e tiver um livro e quiser acompanhar a leitura, a página está na 259. Fechou? Vamos embora, então. A nova visão da realidade de que vimos falando baseia-se na consciência do estado de inter-relação e interdependência, essencial de todos os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais e culturais. Essa visão transcende as atuais fronteiras disciplinares e conceituais e será explorada no âmbito de novas instituições. Não existe, no presente momento, uma estrutura bem estabelecida, conceitual ou institucional, que acomode a formulação do novo paradigma, mas as linhas mestras de tal estrutura já estão sendo formuladas por muitos indivíduos, comunidades e organizações que estão desenvolvendo novas formas de pensamentos e que se estabelecem de acordo com novos princípios. Nessa situação, parece-nos extremamente fecundo que se desenvolva uma abordagem bootstrap, semelhante àquela que a física contemporânea desenvolveu. Isso significará a formulação gradual de uma rede de conceitos e modelos interligados, e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de organizações sociais correspondentes. Nenhuma teoria ou modelo será mais fundamental do que o outro, e todos eles terão que ser compatíveis. Eles ultrapassarão as distinções disciplinares convencionais, qualquer que seja a linguagem comprovadamente adequada para descrever diferentes aspectos da estrutura interrelacionada e de múltiplos níveis da realidade. Do mesmo modo, nenhuma das novas instituições sociais será superior ou mais importante do que qualquer uma das outras, e todas elas terão que estar conscientes umas das outras e se comunicar e cooperar entre si. Nos capítulos seguintes, analisarei alguns conceitos, modelos e organizações desse tipo que surgiram recentemente e tentarei mostrar como se ajustam conceitualmente. Quero concentrar-me especialmente nas abordagens pertinentes à saúde individual e social. Como o próprio conceito de saúde depende fundamentalmente da concepção que se tenha dos organismos vivos e de suas relações com o meio ambiente, esta apresentação do novo paradigma começará com um exame da natureza dos organismos vivos. A maior parte da biologia e da medicina contemporânea tem uma visão mecanicista da vida e tenta reduzir o funcionamento dos organismos vivos a mecanismos celulares e moleculares bem definidos. A concepção mecanicista é justificada, em certa medida, pelo fato de os organismos vivos agirem, em parte, como máquinas.
Eles desenvolveram uma grande variedade de peças e mecanismos semelhantes a máquinas, ossos, músculos, circulação sanguínea e etc. Provavelmente porque o funcionamento mecânico era vantajoso para sua evolução. Isso não significa, porém, que os organismos vivos sejam máquinas. Os mecanismos biológicos são apenas exemplos especiais de princípios muito mais amplos de organização. De fato, nenhuma operação de qualquer organismo consiste inteiramente em tais mecanismos. A ciência biomédica, na esteira de Descartes, concentrou-se excessivamente nas propriedades mecânicas da matéria viva e negligenciou o estudo de sua natureza de organismo ou sistêmica. Embora o conhecimento dos aspectos celulares e moleculares das estruturas biológicas continue sendo importante, só chegaremos a uma compreensão mais completa da vida mediante a elaboração de uma biologia de sistemas. Uma biologia que veja um organismo como um sistema vivo e não como uma máquina. A concepção sistêmica vê o mundo em termos de relações e de integração. Os sistemas são totalidades integradas, cujas propriedades não podem ser reduzidas às unidades menores, né? Em vez de se concentrar nos elementos ou substâncias básicas, a abordagem sistêmica enfatiza princípios básicos de organização. Os exemplos de sistemas são abundantes na natureza. Todo e qualquer organismo, desde a menor bactéria até os seres humanos, passando pela imensa variedade de plantas e animais, é uma totalidade integrada e, portanto, um sistema vivo. As células são sistemas vivos, assim como os vários tecidos e órgãos do corpo, sendo o cérebro humano o exemplo mais complexo. Mas os sistemas não estão limitados a organismos individuais e suas partes. Os mesmos aspectos de totalidade são exibidos por sistemas sociais, como o formigueiro, a colmeia ou uma família humana, e por ecossistemas, que consistem numa variedade de organismos e matéria inanimada em interação mútua. O que se preserva numa região selvagem não são árvores ou organismos individuais, mas a teia complexa de relações entre eles. Todos esses sistemas naturais são totalidades cujas estruturas específicas resultam das interações e interdependência de suas partes. A atividade dos sistemas envolve um processo conhecido como transação, a interação simultânea e mutuamente interdependente entre componentes múltiplos. As propriedades sistêmicas são destruídas quando o sistema é dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados. Embora possamos discernir partes individuais em qualquer sistema, a natureza do todo é sempre diferente da mera soma de suas partes. Outro aspecto importante dos sistemas é sua natureza intrinsecamente dinâmica. Suas formas não são estruturas rígidas, mas manifestações flexíveis, embora estáveis, de processos subjacentes. Nas palavras de Paul Weiss, as características de ordem manifestadas na forma particular de uma estrutura e na organização e distribuição regular de suas subestruturas, nada mais são do que o indicador visível de regularidades da dinâmica subjacente que operam no seu domínio. A forma viva deve ser vista essencialmente como um indicador manifesto da dinâmica dos processos formativos subjacentes. Essa descrição de abordagem sistêmica soa de um modo muito semelhante à descrição da física moderna num capítulo anterior. Com efeito, a nova física, especialmente sua abordagem bootstrap, está muito próxima da teoria geral dos sistemas. Ela enfatiza mais as relações do que as entidades isoladas,
e, tal como a perspectiva sistêmica, percebe que essas relações são inerentemente dinâmicas. O pensamento sistêmico é pensamento de processos. A forma torna-se associada ao processo, a inter-relação, a interação, e os opostos são unificados através da oscilação. O surgimento de padrões orgânicos é fundamentalmente diferente do empilhamento de blocos de construção ou da fabricação de um produto mecânico em etapas precisamente programadas. Não obstante, cumpre entender que também essas operações ocorrem em sistemas vivos. Embora sejam de uma natureza mais especializada e secundária, as operações do tipo mecânico ocorrem em todo o mundo vivo. A descrição reducionista de organismos pode, portanto, ser útil e, em alguns casos, necessária. Ela só é perigosa quando interpretada como se fosse a explicação completa. Reducionismo e holismo, análise e síntese são enfoques complementares que, usados em equilíbrio adequado, nos ajudam a chegar a um conhecimento mais profundo da vida. Isso posto, podemos agora abordar a questão da natureza dos organismos vivos e, nesse ponto, será útil examinar as diferenças essenciais entre um organismo e uma máquina. Comecemos por especificar de que espécie de máquina estamos falando. As modernas máquinas cibernéticas exibem várias propriedades características dos organismos, de modo que a distinção entre máquina e organismo se torna muito sutil. Mas não foram estas as máquinas que serviram de modelo para a filosofia mecanicista da ciência do século XVII. Essas máquinas cibernéticas que ele está falando, ele se refere ao estudo do controle e da autorregulação de máquinas e organismos vivos. Cibernética, do grego kiberman, governar, que é o estudo do controle, e da autorregulação. Beleza, então tá. Mas não foram estas máquinas que serviram de modelo para a filosofia mecanicista da ciência do século XVII. Na concepção de Descartes e de Newton, o mundo era uma máquina do século XVII, essencialmente um mecanismo de relógio. É esse tipo de máquina que temos em mente quando comparamos seu funcionamento com o de organismos vivos. A primeira diferença óbvia entre máquinas e organismos é o fato de que as máquinas são construídas, ao passo que os organismos crescem. Essa diferença fundamental significa que a compreensão de organismos deve ser orientada para o processo. Por exemplo, é impossível transmitir uma imagem acurada de uma célula por meio de desenhos estáticos ou descrevendo a célula em termos de formas estáticas. As células, como todos os sistemas vivos, têm que ser entendidas em termos de processos, que refletem a organização dinâmica do sistema. Se as atividades de uma máquina são determinadas por sua estrutura, a relação inverte-se nos organismos. A estrutura orgânica é determinada por processos. As máquinas são construídas reunindo-se e montando-se um número bem definido de peças, de modo preciso e previamente estabelecido. Os organismos, por outro lado, mostram um elevado grau de flexibilidade e plasticidade internas. O formato de seus componentes pode variar dentro de certos limites, e não há dois organismos que tenham peças rigorosamente idênticas. Embora o organismo como um todo exiba regularidades e tipos de comportamento bem definidos, as relações entre suas partes não são rigidamente determinadas. Como Weiss mostrou em exemplos variados e impressionantes, o comportamento das partes individuais pode, de fato, ser tão singular e irregular que não apresenta qualquer sinal de relevância no que se refere à ordem de todo o sistema. Essa ordem resulta de atividades coordenadoras que não constrangem rigidamente as partes, mas deixam margem para variação e flexibilidade, e é essa flexibilidade que habilita os organismos vivos a adaptarem-se a novas circunstâncias.
As máquinas funcionam de acordo com cadeias lineares de causa e efeito, e quando sofrem uma avaria, pode ser usualmente identificada uma causa única para tal defeito. Em contrapartida, o funcionamento dos organismos é guiado por modelos cíclicos de fluxo de informação, conhecidos por laços de realimentação, feedback loops. Por exemplo, o componente A pode afetar o componente B, B pode afetar o C e C pode realimentar o A, e assim fechar o circuito. Quando tal sistema sofre uma avaria, esta é usualmente causada por múltiplos fatores que podem ampliar-se reciprocamente através de laços interdependentes de alimentação e realimentação, né? De modo geral, é irrelevante saber qual desses fatores foi a causa inicial do colapso. Esse estado de interligação não linear dos organismos vivos indica que as tentativas convencionais da ciência biomédica de associar doenças a causas únicas são muito problemáticas. Além disso, mostra a falácia do determinismo genético, a crença de que as várias características físicas ou mentais de um organismo individual são controladas ou ditadas por sua constituição genética. A perspectiva sistêmica deixa bem claro que os genes não são os determinantes exclusivos do funcionamento de um organismo, tal como os dentes e as rodas determinam o funcionamento de um relógio. Os genes são, outros sim, partes integrantes de um todo ordenado e, portanto, adaptam-se à sua organização sistêmica. A plasticidade e a flexibilidade internas dos sistemas vivos, cujo funcionamento é controlado mais por relações dinâmicas do que por rígidas estruturas mecânicas, dão origem a numerosas propriedades características que podem ser vistas como aspectos diferentes do mesmo princípio dinâmico, ou princípio de auto-organização. Um organismo vivo é um sistema auto-organizador, o que significa que sua ordem em estrutura e função não é imposta pelo meio ambiente, mas estabelecida pelo próprio sistema. Os sistemas auto-organizadores exibem um certo grau de autonomia. Por exemplo, eles tendem a estabelecer seu tamanho de acordo com princípios internos de organização. Independentemente de influências ambientais, isso não significa que os sistemas vivos estejam isolados do seu meio ambiente. Pelo contrário, eles interagem continuamente com ele, mas essa interação não determina sua organização. Os dois principais fenômenos dinâmicos da auto-organização são a auto-renovação, que é a capacidade dos sistemas vivos de renovar e reciclar continuamente seus componentes, sem deixar de manter a integridade de sua estrutura global, e a autotranscendência, que é a capacidade de se dirigir criativamente para além das fronteiras físicas e mentais, nos processos de aprendizagem, desenvolvimento e evolução. A relativa autonomia dos sistemas auto-organizadores projeta nova luz sobre a velha questão filosófica do livre-arbítrio. Do ponto de vista sistêmico, determinismo e liberdade são conceitos relativos. Na medida em que um sistema é autônomo em relação ao seu meio ambiente, ele é livre. Na medida em que depender dele através de interação contínua, sua atividade será modelada por influências ambientais. A relativa autonomia dos organismos geralmente aumenta com sua complexidade e atinge o auge nos seres humanos. Esse conceito relativo de livre-arbítrio parece ser compatível com os pontos de vista das tradições místicas que exortam seus adeptos a transcender a noção de um eu isolado e a tomar consciência de que somos partes inseparáveis do cosmo em que estamos inseridos. O objetivo dessas tradições é o completo desprendimento de todas as sensações do ego e, em experiência mística, a obtenção da fusão com a totalidade do cosmo.
Uma vez alcançado esse estado, a questão do livre-arbítrio parece perder todo o seu significado. Se eu sou o universo, não pode haver influências exteriores, no caso, e todas as minhas ações são espontâneas e livres. Portanto, do ponto de vista dos místicos, a noção de livre-arbítrio é relativa, limitada e, como eles diriam, ilusória, como todos os outros conceitos que usamos em nossas descrições racionais da realidade. Para manterem sua organização, os organismos vivos têm que permanecer num estado especial difícil de ser descrito em termos convencionais. A comparação com máquinas ajudará de novo. Um mecanismo de relógio, por exemplo, é um sistema relativamente isolado, que exige energia para funcionar, mas que não precisa necessariamente interagir com seu meio ambiente para manter-se. Como todos os sistemas isolados, continuará a funcionar de acordo com a segunda lei da termodinâmica, da ordem para a desordem, até atingir um estado de equilíbrio em que todos os processos, movimento, troca de calor, etc., cessarão. Os organismos vivos funcionam de um modo muito diferente. São sistemas abertos, o que significa que têm de manter uma contínua troca de energia e matéria com seu meio ambiente, a fim de permanecerem vivos. Essa troca envolve a assimilação de estruturas ordenadas, como o alimento, decompondo-as e usando alguns de seus componentes para manter ou mesmo aumentar a ordem do organismo. Esse processo é conhecido como metabolismo. Permite que o sistema permaneça num estado de não equilíbrio, no qual está sempre em atividade. Um alto grau de não equilíbrio é absolutamente necessário para a auto-organização. Os organismos vivos são sistemas abertos que operam continuamente sem qualquer equilíbrio. Ao mesmo tempo, esses sistemas auto-organizadores possuem um alto grau de estabilidade, e é aí que esbarramos em dificuldades com a linguagem convencional. Os significados que o dicionário dá para a palavra estável incluem fixo, não flutuante, inalterável e permanente, todos adjetivos inadequados para se descrever os organismos. A estabilidade de sistemas auto-organizadores é profundamente dinâmica e não deve ser confundida com o equilíbrio. Consiste em manter a mesma estrutura global, apesar de mudanças e substituições contínuas de seus componentes. Uma célula, por exemplo, segundo Weiss, retém sua identidade de um modo muito mais conservador e permanece muito mais semelhante a si mesma de momento para momento, assim como a qualquer outra célula da mesma estirpe, do que jamais poderíamos prever pelo conhecimento exclusivo do seu inventário de moléculas, macromoléculas e organelas, o qual está sujeito a uma incessante mudança, recombinação e fragmentação de sua população. Pode-se dizer o mesmo a respeito de organismos humanos. Substituímos todas as nossas células, exceto as do cérebro, num prazo de poucos anos. No entanto, não temos dificuldade em reconhecer nossos amigos, mesmo depois de longos períodos de separação. Tal é a estabilidade dinâmica dos sistemas auto-organizadores. O fenômeno de auto-organização não está limitado à matéria viva, mas ocorre também em certos sistemas químicos amplamente estudados pelo físico-químico Ilya Prigogine, laureado com o Prêmio Nobel e que desenvolveu uma detalhada teoria dinâmica para descrever o comportamento desses sistemas. Prigogine chamou a esses sistemas estruturas dissipativas, para expressar o fato de que mantêm e desenvolvem uma estrutura mediante a decomposição de outras estruturas no processo de metabolismo, criando assim a entropia, desordem, subsequentemente dissipada na forma de produtos residuais degradados. As estruturas químicas dissipativas
exibem a dinâmica da auto-organização em sua forma mais simples, manifestando a maioria dos fenômenos característicos da vida. Autorrenovação, adaptação, evolução e até formas primitivas de processos mentais. A única razão pela qual não são consideradas vivas é que não se reproduzem nem formam células. Assim, esses intrigantes sistemas representam um elo entre matéria animada e inanimada. Se são chamados ou não de organismos vivos é, em última análise, uma questão de convenção. A autorrenovação é um aspecto essencial dos sistemas auto-organizadores. Enquanto uma máquina é construída para produzir um produto específico ou executar uma tarefa específica determinada por aquele que a construiu, um organismo está empenhado primordialmente em renovar-se. As células dividem-se e constroem estruturas, e os tecidos e órgãos substituem suas células em ciclos contínuos. Assim, o pâncreas substitui a maioria de suas células de 24 em 24 horas. O revestimento do estômago é substituído de 3 em 3 dias. Nossos leucócitos são renovados em 10 dias. E 98% da proteína do cérebro é refeita em menos de um mês. Todos esses processos são regulados de modo que o padrão geral de um organismo seja preservado. E essa notável capacidade de automanutenção persiste em uma grande variedade de circunstâncias, incluindo a mudança de condições ambientais e muitas espécies de interferência. Uma máquina enguiçará se suas peças não funcionarem de maneira rigorosamente predeterminada, mas um organismo manterá seu funcionamento num ambiente variável, mantendo-se em condição operacional e regenerando-se através da cura e da regeneração. O poder de regeneração das estruturas orgânicas diminui com a crescente complexidade do organismo. Planárias, pólipos e estrelas do mar podem regenerar seu corpo quase inteiramente, a partir de um pequeno fragmento. Lagartos, salamandras, caranguejos, lagostas e muitos insetos são capazes de renovar um órgão ou membro perdido, e animais superiores, incluindo os humanos, podem renovar tecidos e assim curar ferimentos. Ainda que sejam capazes de manter e se regenerar, os organismos complexos não podem funcionar indefinidamente. Eles se deterioram gradualmente no processo de envelhecimento e, finalmente, sucumbem por exaustão, mesmo quando relativamente pouco afetados. Para sobreviver, essas espécies desenvolveram como que uma superoficina. Em vez de substituírem as partes danificadas ou gastas, substituem o organismo todo. Esse evidentemente, é o fenômeno da reprodução, característico de toda a vida. As flutuações desempenham um papel central na dinâmica da automanutenção. Qualquer sistema vivo pode ser descrito em termos de variáveis interdependentes, cada uma das quais pode variar numa ampla faixa entre um limite superior e um inferior. Todas as variáveis oscilam entre esses limites, de modo que o sistema se encontra em estado de contínua flutuação, mesmo quando não existe qualquer perturbação. Tal estado é conhecido como homeostase. É um estado de equilíbrio dinâmico transacional em que existe grande flexibilidade. Em outras palavras, o sistema tem um grande número de opções para interagir em seu meio ambiente. Quando ocorre alguma perturbação, o organismo tende a regressar ao seu estado original e o faz adaptando-se de várias maneiras às mudanças ambientais. Os mecanismos de realimentação entram em ação e tendem a reduzir qualquer desvio do estado de equilíbrio. Por causa desses mecanismos reguladores, também conhecidos como de realimentação negativa, negative feedback, a temperatura do corpo, a pressão sanguínea
e muitas outras condições importantes dos organismos superiores permanecem relativamente constantes, mesmo quando o meio ambiente muda de forma considerável. Entretanto, a realimentação negativa é apenas um aspecto de auto-organização, através de flutuações. O outro aspecto é a realimentação positiva, positive feedback, que consiste em ampliar certos desvios em vez de os amortecer. Veremos que esse fenômeno tem um papel crucial nos processos de desenvolvimento, aprendizagem e evolução. A capacidade de adaptação é um meio ambiente variável. A capacidade de adaptação a um meio ambiente variável é uma característica essencial dos organismos vivos e dos sistemas sociais. Os organismos superiores são, em geral, capazes de 3 tipos de adaptação que entram sucessivamente em ação durante prolongadas mudanças ambientais. Uma pessoa que sobe do nível do mar para uma grande altitude pode começar a arquejar e seu coração pode se acelerar. Essas mudanças são rapidamente reversíveis. A descida no mesmo dia fará com que desapareçam de imediato. Mudanças adaptativas desse gênero são parte do fenômeno do estresse, que consistem em deslocar uma ou muitas variáveis do organismo aos seus valores extremos. Por conseguinte, o sistema como um todo será rígido com relação a essas variáveis, e assim incapaz de adaptar-se ao estresse adicional. Por exemplo, a uma grande altitude, a pessoa não será capaz de subir uma escada correndo. Além disso, como todas as variáveis no sistema estão interligadas, a rigidez de uma delas afetará também as outras, e a perda de flexibilidade propagar-se-á por todo o sistema. Se a mudança ambiental persiste, o organismo passa por um processo adicional de adaptação. Complexas mudanças fisiológicas têm lugar entre os componentes mais estáveis do sistema para absorver o impacto ambiental e restabelecer a flexibilidade. Essa parte é tão importante. Assim, a uma grande altitude, a pessoa estará de novo apta a respirar normalmente após um certo período de tempo e a usar seu mecanismo de arquejo para se ajustar a outras emergências que, caso contrário, poderiam ser fatais. Essa forma de adaptação é conhecida como mudança somática. E ele fala aqui que a mudança somática significa corporal, do grego soma, corpo. A palavra somática, tá? Não a mudança somática. A aclimatação, formação de hábitos e gostos constituem aspectos especiais desse processo. Através das mudanças somáticas, o organismo ele recupera parte de sua flexibilidade ao substituir uma mudança mais profunda e mais duradoura por outra mais superficial e reversível. Tal adaptação será realizada de um modo relativamente lento e sua reversão será mais vagarosa. Entretanto, mudanças somáticas são ainda reversíveis. Isso significa que vários circuitos do sistema biológico devem estar disponíveis para tal reversão, durante todo o tempo em que a mudança é mantida. Tal carga prolongada dos circuitos limitará a liberdade do organismo para controlar outras funções, reduzindo, portanto, sua flexibilidade. Embora o sistema seja mais flexível depois da mudança somática do que era antes, quando estava sob tensão, ele ainda é menos flexível do que antes de ter ocorrido a tensão original. A mudança somática, portanto, interioriza a tensão ou o estresse e sua acumulação interiorizada poderá finalmente levar à doença. Interessante, né, gente? A terceira espécie de adaptação possível dos organismos vivos consiste na adaptação das espécies ao processo de evolução. As mudanças ocasionadas por mutação, também conhecidas como mudanças genotípicas, aqui ele fala que genótipo é um termo técnico referente à constituição genética de um organismo. Mudanças genotípicas são mudanças na constituição genética. Então, essas mudanças genotípicas são totalmente diferentes das mudanças somáticas. Através da mudança genotípica, uma espécie adapta-se ao meio ambiente
alterando a faixa de variação de algumas de suas variáveis, notadamente daquelas que resultam nas mudanças mais econômicas. Por exemplo, quando o clima fica mais frio, crescem pelos mais espessos nos animais. Desse modo, eles não têm mais que ficar simplesmente correndo de um lado para o outro a fim de se manter aquecidos. A mudança genotípica propicia mais flexibilidade do que a mudança somática. Como cada célula contém uma cópia da nova informação genética, ela se comportará de maneira modificada, sem precisar de quaisquer mensagens dos tecidos e órgãos circundantes. Assim, mais circuitos do sistema permanecerão abertos e flexibilidade global será aumentada. Por outro lado, a mudança genotípica é irreversível dentro do tempo de vida de um indivíduo. Os 3 modos de adaptação caracterizam-se por uma crescente flexibilidade e uma decrescente reversibilidade. A reação rapidamente reversível ao estresse será substituída por uma mudança somática, a fim de aumentar a flexibilidade sob estresse contínuo, e a adaptação evolutiva será induzida a fim de aumentar ainda mais a flexibilidade, quando o organismo acumulou tantas mudanças somáticas que se torna rígido demais para sobreviver. Assim, maneiras sucessivas de adaptação restabelecem tanto quanto possível a flexibilidade que o organismo perdeu sob tensão ambiental. A flexibilidade de um organismo individual dependerá de quantas de suas variáveis foram mantidas em flutuação dentro de seus limites de tolerância. Quanto mais flutuação houver, maior será a estabilidade do organismo. Para populações de organismos, o critério correspondente à flexibilidade é a variabilidade. A máxima variação genética dentro de uma população fornece o número máximo de possibilidades para adaptação evolutiva. A capacidade da espécie de se adaptar a mudanças ambientais através de mutações genéticas foi estudada amplamente e com muito êxito no século XX, assim como os mecanismos de reprodução e hereditariedade. Entretanto, esses aspectos representam somente uma parte do fenômeno da evolução. A outra parte é o desenvolvimento criativo de novas estruturas e funções, independentemente de qualquer pressão ambiental, o que constitui uma manifestação do potencial de autotranscendência inerente a todos os organismos vivos. Portanto, os conceitos darwinianos expressam somente uma de 2 perspectivas complementares, sendo ambas necessárias para se compreender a evolução. O exame do ponto de vista evolutivo como manifestação essencial de sistemas auto-organizadores será mais fácil se estudarmos primeiro, mais minuciosamente, a relação entre o organismo e seu meio ambiente. Assim como a noção de uma entidade física independente se tornou problemática na física subatômica, o mesmo ocorreu em biologia com a noção de organismos independentes. Os organismos vivos, sendo sistemas abertos, mantêm-se vivos e em funcionamento através de intensas transações com seu meio ambiente, que também consiste parcialmente em organismos. Assim, a totalidade da biosfera, nosso ecossistema planetário, é uma teia dinâmica e altamente integrada de formas vivas e não vivas. Embora essa teia possua múltiplos níveis, as transações e interdependências existem em todos os seus níveis. Os organismos, em sua grande maioria, estão não só inseridos em ecossistema, mas são eles próprios ecossistemas complexos, contendo uma infinidade de organismos menores que possuem considerável autonomia e, no entanto, integram-se harmoniosamente no funcionamento do todo. Os menores desses componentes vivos mostram uma surpreendente uniformidade, sendo muito semelhantes uns aos outros em todo o mundo vivo, como foi brilhantemente descrito por Lewis Thomas.
Aí estão eles, movimentando-se de um lado para o outro no meu citoplasma. Seu parentesco é muito menor comigo do que entre si e com as bactérias que vivem livremente lá fora, à sombra da colina. Sinto-os como se fossem seres estranhos, mas acode-me o pensamento de que as mesmas criaturas, precisamente as mesmas, estão também nas células das gaivotas e baleias, e na erva das dunas, e nas algas marinhas, e nos bernardos eremitas, e mais para o lado da terra, nas folhas da afaia, no quintal de minha casa, e na família de jaritacacas, sob o muro dos fundos, e até naquela mosca pousada na vidraça da janela. Através deles, estou ligado a todos os seres vivos? Sim, tenho parentes próximos, parentes em segundo grau, espalhados por toda parte. Embora todos os organismos vivos apresentem respeitável individualidade e sejam relativamente autônomos em seu funcionamento, as fronteiras entre o organismo e o meio ambiente são, com frequência, difíceis de determinar. Alguns organismos podem ser considerados vivos somente quando estão num certo meio ambiente. Outros pertencem a sistemas maiores que se comportam mais como um organismo autônomo do que os seus membros individuais. Ainda outros colaboram para a construção de grandes estruturas que se convertem em ecossistemas que sustentam centenas de espécies. No mundo dos micro-organismos, os vírus estão entre as criaturas mais intrigantes, existindo na fronteira entre a matéria viva e não viva, né? São autossuficientes somente em parte, estão vivos apenas numa acepção limitada. Os vírus são incapazes de funcionar e multiplicar-se fora das células vivas. São imensamente mais simples do que qualquer micro-organismo, e os mais simples dentre eles consistem em apenas um ácido nucleico, ADN ou ARN. De fato, fora das células, os vírus não mostram sinais aparentes de vida. São simplesmente substâncias químicas e exibem estruturas moleculares altamente complexas, mas completamente irregulares. Em alguns casos, é até possível isolar os vírus, decompô-los, purificar seus componentes e depois compô-los de novo, sem destruir sua capacidade de funcionamento. Olha que loucura. Embora as partículas isoladas dos vírus sejam apenas aglomerados de substâncias químicas, eles consistem, porém, em substâncias químicas de um tipo muito especial. As proteínas e os ácidos nucleicos, que são os constituintes essenciais da matéria viva. Nos vírus, essas substâncias podem ser estudadas isoladamente e foram tais estudos que levaram os biólogos moleculares a algumas de suas maiores descobertas nas décadas de 1950 e 60. Os ácidos nucleicos são macromoléculas semelhantes a cadeias que transportam informação para a autorreprodução e a síntese proteica. Quando o vírus penetra numa célula viva, ele é capaz de usar a maquinária bioquímica da célula para construir novas partículas viróticas, de acordo com as instruções codificadas em seu ADN ou ARN. Portanto, um vírus não é um parasita vulgar que tira alimento de seu hospedeiro para viver e se reproduzir. Sendo essencialmente uma mensagem química, não provê seu próprio metabolismo nem pode executar muitas outras funções características dos organismos vivos. Sua função única é apossar-se da maquinaria de reprodução da célula e usá-la para reproduzir novas partículas viróticas. Essa atividade ocorre da célula e usá-la para... Oh, meu Deus! Essa atividade ocorre num ritmo frenético. No prazo de 1 hora, uma célula contaminada pode produzir milhares de novos vírus e, em muitos casos, a célula destruída durante esse processo.
A célula será destruída durante esse processo. Como várias partículas viróticas são produzidas por uma única célula, uma infecção por vírus num organismo multicelular pode destruir logo um grande número de células e causar, portanto, uma doença. Embora a estrutura e o funcionamento dos vírus sejam hoje bem conhecidos, sua natureza básica continua a ser uma incógnita. Quando está fora das células vivas, a partícula virótica não pode ser chamada de organismo vivo. Dentro de uma célula, ela forma um sistema vivo em conjunto com a célula, mas de um gênero muito especial. Esse sistema é auto-organizador, mas a finalidade de sua organização não é a estabilidade ou a sobrevivência de todo o sistema vírus-célula. Seu único objetivo é a produção de novos vírus, que passarão depois a formar sistemas vivos desse gênero especial no meio ambiente fornecido por outras células. O modo especial como os vírus exploram seu meio ambiente é uma exceção no mundo vivo. A maioria dos organismos integra-se harmoniosamente em seu meio circundante, e alguns deles remodelam seu meio ambiente de tal forma que este se converte num ecossistema capaz de sustentar grande quantidade de animais e plantas. O mais notável exemplo de tais organismos construtores de ecossistemas são os corais, que por muito tempo se pensou serem plantas, mas que são mais apropriadamente classificadas como animais. Os pólipos do coral são minúsculos organismos multicelulares que se juntam para formar grandes colônias e que, como tal, podem construir esqueletos maciços de calcário. Ao longo de imensos períodos geológicos, muitas dessas colônias converteram-se em gigantescos recifes de coral, os quais representam, de longe, as maiores estruturas criadas por organismos vivos na Terra. Essas estruturas maciças sustentam inúmeras bactérias, plantas e animais, organismos que vivem incrustados sobre o exoesqueleto coralino, peixes e invertebrados que se escondem em suas fendas e recessos, e várias outras criaturas que cobrem praticamente todo o espaço disponível sobre o recife. Para construir esses ecossistemas densamente povoados, os pólipos de coral funcionam de um modo altamente coordenado, compartilhando redes nervosas e capacidades reprodutivas em tão alto grau que fica difícil, com frequência, considerá-los organismos individuais. Modelos semelhantes de coordenação existem em compactas sociedades animais de maior complexidade. Exemplo marcante é o dos insetos sociais, abelhas, vespas, formigas, cupins e outros, que formam colônias cujos membros são tão interdependentes e estão em contato tão estreito que todo o sistema parece ser um grande organismo de muitas criaturas. Abelhas e formigas são incapazes de sobreviver em isolamento, mas em grande número atuam quase como as células de um organismo complexo, dotado de inteligência coletiva e capacidade de adaptação muito superiores às de seus membros individuais. Esse fenômeno da reunião de animais para formar sistemas de organismos maiores não está limitado aos insetos, podendo ser observado também em muitas outras espécies, inclusive, é claro, a espécie humana. A estreita coordenação de atividades existe não só entre indivíduos da mesma espécie, mas também entre seres diferentes, e os sistemas de vida resultantes possuem, uma vez mais, as características de organismos singulares. Muitos tipos de organismos que se pensava representar em espécies biológicas bem definidas consistem, de fato, após meticuloso exame, em duas ou mais espécies diferentes, mas em íntima associação biológica. Esse fenômeno, conhecido como simbiose, está tão difundido por todo o mundo vivo que tem de ser considerado um aspecto central da vida. As relações simbióticas são mutuamente vantajosas para os parceiros associados e envolvem animais, plantas, micro-organismos em quase todas as combinações possíveis e imagináveis.
Muitas dessas espécies podem ter se unido num passado distante e evoluído para uma interdependência cada vez maior e para uma requintada adaptação recíproca. As bactérias vivem frequentemente em tal simbiose com outros organismos, que sua própria vida e a de seus hospedeiros se torna dependente da relação simbiótica. As bactérias do solo, por exemplo, alteram as configurações de moléculas orgânicas, de modo a torná-las utilizáveis para as necessidades energéticas das plantas. Para tanto, as bactérias incorporam-se tão intimamente às raízes das plantas que ambas são quase indistinguíveis. Outras bactérias vivem em relações simbióticas nos tecidos de organismos superiores, especialmente no trato intestinal de animais e seres humanos. Alguns desses micro-organismos intestinais são altamente benéficos para seus hospedeiros, contribuindo para sua nutrição e aumentando sua resistência às doenças. Numa escala ainda menor, a simbiose tem lugar dentro das células de todos os organismos superiores e é crucial para a organização de atividades celulares. A maioria das células contém um certo número de organelas que executam funções específicas e até data recente pensava-se serem estruturas moleculares construídas pela célula. Mas hoje está provado que algumas organelas são organismos per se. As mitocôndrias, por exemplo, que frequentemente recebem o nome de casas de força da célula, porque alimentam quase todos os sistemas de energia celular, contêm seu próprio material genético e podem se reproduzir independentemente da reprodução da célula. Elas residem permanentemente em todos os organismos superiores, passando de geração em geração e vivendo em íntima simbiose dentro de cada célula. Analogamente, os cloroplastos das plantas verdes, que contêm a clorofila e o aparelho para a fotossíntese, são habitantes independentes, autorreprodutores das células das plantas. Quanto mais estudamos o mundo vivo, mais nos apercebemos de que a tendência para a associação, para o estabelecimento de vínculos, para viver uns dentro de outros, é cooperar. É uma característica essencial dos organismos vivos. Lewis Thomas observou: Não temos seres solitários. Cada criatura está de alguma forma ligada ao resto dele ligada ao resto dele. Não temos seres solitários. Cada criatura está, de alguma forma, ligada ao resto e dele depende. As maiores redes de organismos formam ecossistemas, em conjunto com vários componentes inanimados ligados aos animais, plantas e micro-organismos, através de uma intrincada rede de relações que envolvem a troca de matéria e energia em ciclos contínuos. Tal como os organismos individuais, os ecossistemas são sistemas auto-organizadores e autorreguladores nos quais determinadas populações de organismos sofrem flutuações periódicas. Em virtude da natureza não linear dos percursos e interligações dentro de um ecossistema, qualquer perturbação séria não estará limitada a um único efeito, mas poderá propagar-se a todo o sistema e até ser ampliada por seus mecanismos internos de realimentação. Num ecossistema equilibrado, animais e plantas convivem numa combinação de competição e mútua dependência. Cada espécie tem potencial suficiente para realizar um crescimento exponencial de sua população, mas essas tendências são refreadas por vários controles e interações. Quando o sistema é perturbado, começam a aparecer fusões exponenciais. Esse descontrole faz com que algumas plantas se convertam em ervas daninhas, alguns animais em pragas e outras espécies sejam exterminadas. O equilíbrio ou saúde de todo o sistema estará então ameaçado.
O crescimento explosivo desse tipo não está limitado ao ecossistema, mas ocorre também em organismos individuais. O câncer e outros tumores são exemplos impressionantes de crescimento patológico. O estudo detalhado dos ecossistemas nestas últimas décadas mostrou com muita clareza que a maioria das relações entre organismos vivos e essencialmente cooperativa, caracterizada pela coexistência e a interdependência simbiótica em vários graus. Embora haja competição, esta ocorre usualmente num contexto mais amplo de cooperação, de modo que o sistema maior é mantido em equilíbrio. Até mesmo as relações predador-presa, destrutivas para a presa imediata, são geralmente benéficas para ambas as espécies. Esse insight está em profundo contraste com os pontos de vista dos darwinianos sociais, que viam a vida exclusivamente em termos de competição, luta e destruição. A concepção que eles tinham da natureza ajudou a criar uma filosofia que legitima a exploração e o impacto desastroso de nossa tecnologia sobre o meio ambiente natural. Mas tal concepção não possui qualquer justificativa científica, porque não leva em conta os princípios integrativos e cooperativos, que são os aspectos essenciais do modo como os sistemas vivos se organizam em todos os níveis. Como enfatizou Thomas, mesmo nos casos em que tende a haver vencedores e perdedores, a transação não é necessariamente um combate. Por exemplo, quando dois indivíduos de uma certa espécie de coral se encontram num lugar onde existe espaço apenas para um, o menor dos dois se desintegrará sempre, e o fará por meio de seus próprios mecanismos autônomos. Ele não é expulso, nem derrotado, nem abatido. Ele simplesmente escolhe desaparecer cortesmente da cena. A agressão excessiva, a competição e o comportamento destrutivo são aspectos predominantes apenas dentro da espécie humana. Eles têm que ser tratados em termos de valores culturais, em vez de se procurar explicá-los pseudocientificamente como fenômenos intrinsecamente naturais. Muitos aspectos das relações entre os organismos e seu meio ambiente podem ser descritos de maneira muito coerente com a ajuda do conceito sistêmico de ordem estratificada, ao qual já fizemos antes breve referência. A tendência dos sistemas vivos para formar estruturas de múltiplos níveis, que diferem em sua complexidade, é comum a toda a natureza e tem que ser vista como um princípio básico de auto-organização. Em cada nível de complexidade, encontramos sistemas integrados, todos auto-organizadores que consistem em partes menores e, ao mesmo tempo, atuam como partes de totalidades maiores. Por exemplo, o organismo humano contém sistemas compostos de vários órgãos, sendo cada órgão constituído de tecidos e cada tecido composto de células. As relações entre esses níveis sistêmicos podem ser representadas por uma árvore sistêmica. Tal como numa árvore real, existem interligações e interdependências entre todos os níveis sistêmicos. Cada nível interage e se comunica com seu meio ambiente total. O tronco da árvore sistêmica indica que o organismo individual está ligado a sistemas sociais e ecológicos mais vastos, que por sua vez têm a mesma estrutura da árvore. Tive que sair rapidinho para poder pegar um cachecolzinho tão frio e pegar um cafezinho, né, galera? Nesse friozinho é tão gostoso. Café já é bom em qualquer momento, né? Ainda mais no frio. Vamos embora? Em cada nível, o sistema que está sendo considerado pode constituir um organismo individual. Uma célula pode ser parte de um tecido, mas pode também ser um micro-organismo, que por sua vez é parte de um ecossistema. E quase sempre é impossível traçar uma distinção nítida entre essas descrições.
Todo subsistema é um organismo relativamente autônomo, mas também, ao mesmo tempo, um componente de um organismo maior. É um holon, no termo de Arthur Koestler, manifestando ambas as propriedades independentes dos todos e as propriedades dependentes das partes. Assim, o predomínio total de ordem no universo assume um novo significado. A ordem, em um nível sistêmico, é a consequência da auto-organização em um nível maior. De um ponto de vista evolutivo, é fácil entender porque os sistemas estratificados ou de múltiplos níveis estão tão difundidos na natureza. Eles evoluem muito mais rapidamente e têm uma probabilidade muito maior de sobrevivência do que os sistemas não estratificados, porque em casos de graves perturbações, podem decompor-se em seus vários subsistemas sem ser completamente destruídos. Os sistemas não estratificados, por outro lado, desapareceriam totalmente e teriam que começar a evoluir de novo a partir da estaca zero. Como os sistemas vivos se defrontaram com muitas perturbações durante sua longa evolução, a natureza favoreceu sensivelmente aqueles que exibem uma ordem estratificada. De fato, parece não haver notícia alguma de sobrevivência de quaisquer outros. A estrutura em múltiplos níveis dos organismos vivos, tal como qualquer outra estrutura biológica, é uma manifestação visível dos processos subjacentes de auto-organização. Em cada nível, existe um equilíbrio dinâmico entre tendências autoafirmativas e integrativas, e todos os holons atuam como interfaces e postos de revezamento entre os vários níveis sistêmicos. Os teóricos de sistemas chamam por vezes hierárquico a esse padrão de organização, mas essa denominação pode ser um tanto equívoca em referência à ordem estratificada que se observa na natureza. A palavra hierarquia referia-se originalmente ao governo da Igreja. Como todas as hierarquias humanas, esse corpo governante estava organizado numa série de escalões de acordo com níveis de poder, estando cada escalão subordinado a um outro nível superior. No passado, a ordem estratificada da natureza foi frequentemente mal interpretada, com o propósito de justificar as estruturas sociais e políticas autoritárias. Para evitar confusão, podemos reservar o termo hierarquia para os sistemas de dominação e controle, bastante rígidos, em que as ordens são transmitidas de cima para baixo. O símbolo tradicional para essas estruturas é a pirâmide. Em contraste, a maioria dos sistemas vivos exibe modelos de organização em múltiplos níveis, caracterizados por muitos e intricados percursos não lineares. Ao longo dos quais se propagam sinais de informação e transação entre todos os níveis, tanto ascendentes quanto descendentes. Foi por isso que inverti a pirâmide e a transformei numa árvore, símbolo mais apropriado para a natureza ecológica da estratificação nos sistemas vivos. Assim como uma árvore real extrai seu alimento tanto através das raízes como das folhas, também a energia numa árvore sistêmica flui em ambas as direções, sem que uma extremidade domine a outra. E todos os níveis interagem em harmonia, interdependentes, para sustentar o funcionamento do todo. O aspecto importante da ordem estratificada na natureza não é a transferência de controle, mas a organização da complexidade. Os vários níveis sistêmicos são níveis estáveis de diferentes complexidades, o que possibilita o uso de descrições diferentes para cada nível. Entretanto, como Weiss acentuou, qualquer nível que estiver sendo considerado
é realmente o nível de atenção do observador. O novo insight da física subatômica parece valer também para o estudo da matéria viva. Os padrões observados de matéria são reflexos de padrões da mente. O conceito de ordem estratificada também fornece a perspectiva apropriada para o fenômeno da morte. Vimos que a autorrenovação, o colapso e a construção de estruturas em ciclos contínuos é um aspecto essencial dos sistemas vivos, mas as estruturas que vão continuamente sendo substituídas são elas mesmas organismos vivos. Do ponto de vista deles, a autorrenovação do sistema maior consiste no seu próprio ciclo de nascimento e morte. Portanto, nascimento e morte apresentam-se agora como um aspecto central de auto-organização, a própria essência da vida. Com efeito, todos os seres vivos que nos cercam renovam-se o tempo todo, o que também significa que tudo à nossa volta morre o tempo todo. Escreve Thomas: se nos colocarmos numa campina, à beira de uma encosta, e espraiarmos a vista cuidadosamente por toda a pradaria circundante, quase tudo o que nossos olhos captarem estará em processo de morrer. Mas para cada organismo que morre, um outro nasce. A morte, portanto, não é o oposto da vida, mas um aspecto essencial dela. Embora a morte seja um aspecto central da vida, nem todos os organismos morrem. Os organismos simples unicelulares, como as bactérias e as amebas, reproduzem-se por divisão celular e, ao fazê-lo, vivem simplesmente em sua progênie. As bactérias, hoje existentes, são essencialmente as mesmas que povoaram a Terra há bilhões de anos, ramificadas em inúmeros organismos. Essa espécie de vida sem morte foi a única a existir nos primeiros 2/3 da história da evolução. Durante esse imenso período de tempo, não havia envelhecimento nem morte, nem tampouco muita variedade, nenhuma forma de vida superior e nenhuma autoconsciência. Então, há cerca de 1 bilhão de anos, a evolução da vida passou por uma extraordinária aceleração e produziu uma grande variedade de formas. Para tanto, a vida teve que inventar o sexo e a morte. Como disse Leonard Shlain, sem sexo não poderia haver variedade, sem morte não haveria individualidade. Daí em diante, os organismos superiores envelheceriam e morreriam, e indivíduos emparelhariam seus cromossomos na reprodução sexual, gerando assim uma enorme variedade genética, que fez a evolução avançar muitos milhares de vezes mais depressa. Os sistemas estratificados evoluíram a par dessas formas superiores de vida, renovando-se em todos os níveis e assim mantendo os ciclos contínuos de nascimento e morte para todos os organismos, de uma extremidade à outra da estrutura da árvore. E esse desenvolvimento leva-nos a indagações sobre o lugar dos seres humanos no mundo vivo. Como nós também nascemos e estamos destinados a morrer, isso significa que somos partes integrantes de sistemas maiores que continuamente se renovam? Com efeito, parece ser este o caso. À semelhança de todas as outras criaturas vivas, pertencemos a ecossistemas e também formamos nossos próprios sistemas sociais. Finalmente, em nível ainda maior, a biosfera e ecossistema do planeta inteiro, do qual nossa sobrevivência é profundamente dependente. Não consideramos usualmente esses sistemas mais extensos, organismos individuais. Não consideramos usualmente esses sistemas mais extensos organismos individuais à semelhança de plantas, animais ou pessoas, mas uma nova hipótese científica faz precisamente isso, no mais amplo nível acessível. Estudos detalhados do modo como a biosfera parece regular a composição química do ar,
a temperatura na superfície da Terra e muitos outros aspectos do meio ambiente planetário levaram o químico James Lovelock e a microbióloga Lynn Margulis a sugerir que tais fenômenos só podem ser entendidos se o planeta como um todo for considerado um único organismo vivo. Reconhecendo que sua hipótese representa o renascimento de um poderoso mito antigo, os dois cientistas chamaram-lhe a hipótese de Gaia, do nome da deusa grega da Terra. A percepção consciente da Terra como algo vivo, que desempenhou um papel importante em nosso passado cultural, foi dramaticamente revivida quando os astronautas puderam pela primeira vez na história humana ver nosso planeta a partir do espaço exterior. A visão que eles tiveram do planeta em toda a sua refulgente beleza, um globo azul e branco flutuando na profunda escuridão do espaço, impressionou-os e comoveu-os profundamente. Como muitos deles têm declarado desde então, foi uma imensa experiência espiritual que mudou para sempre suas relações com a Terra. As magníficas fotos da Terra inteira que esses astronautas trouxeram ao voltar tornaram-se um novo e poderoso símbolo para o movimento ecológico e podem muito bem ser o resultado mais significativo de todo o programa espacial. O que os astronautas e inúmeros homens e mulheres na Terra antes deles perceberam intuitivamente está sendo agora confirmado por investigações científicas, conforme descrito em detalhes no livro de Lovelock. O planeta está não só palpitante de vida, mas parece ser ele próprio um ser vivo e independente. Toda a matéria viva da Terra, juntamente com a atmosfera, os oceanos e o solo, forma um sistema complexo com todas as características de auto-organização. Permanece num estado notável de não equilíbrio químico e termodinâmico e é capaz, através de uma gigantesca variedade de processos, de regular o meio ambiente planetário, a fim de que sejam mantidas condições ótimas para a evolução da vida. Por exemplo, o clima da Terra nunca foi totalmente desfavorável à vida desde que apareceram as primeiras formas de vida, há cerca de 4 bilhões de anos. Durante esse longo período de tempo, a radiação proveniente do Sol aumentou pelo menos 30%. Se a Terra fosse simplesmente um objeto sólido e inanimado, a temperatura de sua superfície acompanharia a produção de energia solar, o que significa que a Terra inteira seria uma esfera gelada durante mais de 1 bilhão de anos. Sabemos pelas informações geológicas que essas condições adversas nunca existiram. O planeta manteve uma temperatura razoavelmente constante em sua superfície durante toda a evolução da vida, tal como um organismo humano mantém constante a temperatura do corpo, apesar de condições ambientais variáveis. Exemplos semelhantes de autorregulação podem ser observados com relação a outras propriedades ambientais, como a composição química da atmosfera, o conteúdo salino dos oceanos e a distribuição de vestígios de elementos entre planetas e animais. Tudo isso é regulado por intrincadas redes cooperativas que exibem as propriedades dos sistemas auto-organizadores. A Terra é, pois, um sistema vivo. Ela funciona não apenas como um organismo, mas na realidade parece ser um organismo Gaia, um ser planetário vivo. Suas propriedades e atividades não podem ser previstas com base na soma de suas partes. Cada um de seus tecidos está ligado aos demais, todos eles interdependentes. Suas muitas vias de comunicação são altamente complexas e não lineares. Sua forma evoluiu durante bilhões de anos e continua evoluindo. Essas observações foram feitas num contexto científico, mas transcendem largamente o âmbito da ciência. À semelhança de muitos outros aspectos do novo paradigma, elas refletem uma profunda consciência ecológica que é, em última instância, espiritual.
A visão sistêmica dos organismos vivos é difícil de ser apreendida a partir da perspectiva da ciência clássica, porque requer modificações significativas de muitos conceitos e ideias clássicos. A situação não difere muito daquela que os físicos defrontaram nas primeiras 3 décadas do século XX, quando foram forçados a fazer revisões drásticas em seus conceitos básicos de realidade, a fim de compreenderem os fenômenos atômicos. Esse paralelo é ainda corroborado pelo fato de que a noção de complementariedade, tão crucial no desenvolvimento da física atômica, também parece desempenhar um importante papel na nova biologia sistêmica. Além da complementariedade das tendências autoafirmativas e integrativas, que pode ser observada em todos os níveis dos sistemas estratificados da natureza, os organismos vivos apresentam um outro par de fenômenos dinâmicos complementares que são aspectos essenciais de auto-organização. Um deles, que pode ser descrito em termos gerais como autoconservação, inclui os processos de autorrenovação, cura, homeostase e adaptação. O outro, que parece representar uma tendência oposta, mas complementar, é o processo de autotransformação e autotranscendência, um fenômeno que se expressa nos processos de aprendizagem, desenvolvimento e evolução. Os organismos vivos têm um potencial inerente para superar a si mesmos, a fim de criar novas estruturas e novos tipos de comportamento. Essa superação criativa em busca da novidade, a qual no devido tempo leva a um desdobramento ordenado da complexidade, parece ser uma propriedade fundamental da vida, uma característica básica do universo que, pelo menos por hora, não possui maior explicação. Podemos, entretanto, explorar a dinâmica e os mecanismos da autotranscendência na evolução de indivíduos, espécies, ecossistemas, sociedades e culturas. As duas tendências complementares dos sistemas auto-organizadores estão em contínua interação dinâmica, e ambas contribuem para o fenômeno da adaptação evolucionista. Para compreender esse fenômeno, portanto, serão necessárias 2 descrições complementares. Uma terá que incluir muitos aspectos da teoria neo-darwiniana, como a mutação, a estrutura do ADN e os mecanismos de reprodução e hereditariedade. A outra descrição deve ocupar-se não dos mecanismos genéticos, mas da dinâmica subjacente da evolução, cuja característica central não é a adaptação, e sim a criatividade. Se a adaptação fosse, ela só, o núcleo da evolução, seria difícil explicar por que as formas vivas evoluíram além das algas azuis, que estão perfeitamente adaptadas a seu meio ambiente, são inexcedíveis em sua capacidade reprodutiva e têm provado há bilhões de anos que sua aptidão para a sobrevivência. O desenrolar criativo de vida em direção a formas de complexidade cada vez maior continuou sendo um mistério insolúvel por mais de um século depois de Darwin. No entanto, estudos recentes delinearam os contornos de uma teoria da evolução que promete elucidar essa impressionante características dos organismos vivos. Trata-se de uma teoria sistêmica que se concentra na dinâmica da autotranscendência e se baseia na obra de numerosos cientistas de várias disciplinas. Entre os principais contribuintes estão os químicos Ilya Prigogine e Manfred Eigen, os biólogos Conrad Waddington e Paul Weiss, o antropólogo Gregory Bateson e os teóricos de sistemas Eric Jantsch e Erwin Laszlo. Uma síntese abrangente da teoria foi recentemente publicada por Eric Jantsch, que considera a evolução um aspecto essencial da dinâmica da auto-organização. Essa visão nos permite começar a entender a evolução biológica, social, cultural e cósmica em termos do mesmo modelo de dinâmica sistêmica. Muito embora as diferentes espécies de evolução envolvam mecanismos muito diferentes. Uma complementariedade básica de descrições, ainda longe de ser compreendida, é manifestada em toda a sua teoria como na interação entre adaptação e criação,
na ação simultânea de acaso e necessidade e na sutil interação entre macroevolução e microevolução. A dinâmica básica da evolução, de acordo com a nova visão sistêmica, principia com um sistema em homeostase, um estado de equilíbrio dinâmico caracterizado por flutuações múltiplas e interdependentes. Quando o sistema é perturbado, tem a tendência para manter sua estabilidade por meio de mecanismos de realimentação negativa, os quais tendem a reduzir o desvio do estado equilibrado. Contudo, essa não é a única possibilidade. Os desvios também podem ser internamente reforçados através da realimentação positiva em resposta às mudanças de um sistema vivo. Em resposta a mudanças ambientais ou espontaneamente sem qualquer influência externa. Claro. A estabilidade de um sistema vivo é continuamente testada por suas flutuações e, em certos momentos, uma ou várias delas podem tornar-se tão fortes que impelem o sistema a passar por uma instabilidade rumo a uma estrutura inteiramente nova, a qual nunca é absoluta. Ela persistirá enquanto as flutuações se mantiverem abaixo de um nível crítico, mas qualquer sistema está sempre pronto a transformar-se, sempre pronto a evoluir. Esse modelo básico de evolução, desenvolvido por Prigogine e seus colaboradores, tendo em vista estruturas químicas dissipativas, tem sido aplicado com êxito para descrever a evolução de vários sistemas biológicos, sociais e ecológicos. Há numerosas diferenças fundamentais entre a nova teoria sistêmica da evolução e a teoria neo-darwiniana clássica. Na teoria clássica, a evolução avança para um estado de equilíbrio, com os organismos adaptando-se cada vez mais perfeitamente ao seu meio ambiente. De acordo com a visão sistêmica, a evolução opera-se longe do equilíbrio e desenrola-se através de uma interação de adaptação e criação. Além disso, a teoria dos sistemas considera que o meio ambiente é, em si mesmo, um sistema vivo capaz de adaptação e evolução. Assim, o foco transfere-se da evolução de um organismo para a coevolução de um organismo mais meio ambiente. A consideração dessa mútua adaptação e coevolução foi negligenciada na visão clássica, que tendia a concentrar-se em processos lineares, sequenciais, e a ignorar fenômenos transacionais, que são mutuamente condicionantes e transcorrem de maneira simultânea. Jacques Monod viu a evolução como uma sequência estrita de acaso e necessidade, o acaso de mutações randômicas e a necessidade de sobrevivência. Acaso e necessidade são também aspectos da nova teoria, mas seus papéis são muito diferentes. O reforço interno de flutuações e o modo como o sistema atinge um ponto crítico podem ocorrer aleatoriamente e são imprevisíveis. Mas, uma vez atingido tal ponto crítico, o sistema é forçado a evoluir para uma nova estrutura. Assim, acaso e necessidade entram em jogo simultaneamente e atuam como princípios complementares. Além disso, a imprevisibilidade do processo todo não está limitada à origem da instabilidade. Quando o sistema se torna instável, há sempre pelo menos duas novas estruturas possíveis para as quais ele pode evoluir. Quanto mais o sistema se distanciar do equilíbrio, mais opções existirão. É impossível prever qual dessas opções será escolhida. Existe uma real liberdade de escolha. Quando o sistema se aproxima do ponto crítico, ele mesmo decide qual caminho seguir, e essa decisão determinará sua evolução. A totalidade de possíveis vias evolutivas pode ser imaginada como um gráfico de múltiplas encruzilhadas, com decisões livres em cada bifurcação. Esse quadro mostra que a evolução é basicamente aberta e indeterminada. Não existe meta ou finalidade nela, e, no entanto, há um padrão reconhecível de desenvolvimento.
Os detalhes desse padrão são imprevisíveis por causa da autonomia que os sistemas vivos possuem em sua evolução, assim como em outros aspectos de sua organização. Na visão sistêmica, o processo de evolução não é dominado pelo acaso cego, mas representa um desdobramento de ordem e complexidade que pode ser visto como uma espécie de processo de aprendizagem, envolvendo autonomia e liberdade de escolha. Desde os dias de Darwin, as concepções científica e religiosa acerca da evolução têm estado frequentemente em oposição, supondo a última que houve algum plano básico geral, uma espécie de projeto idealizado por um criador divino, enquanto a primeira reduz a evolução a um jogo de dado cósmico. A nova teoria dos sistemas não aceita nenhuma dessas concepções, embora não negue a espiritualidade e possa até ser usada para formular o conceito de uma deidade, como veremos adiante. Não admite um plano evolutivo previamente estabelecido. A evolução é uma aventura contínua e aberta, que cria sua própria finalidade de modo ininterrupto, num processo cujo desfecho detalhado é inerentemente imprevisível. Não obstante, o modelo geral de evolução pode ser reconhecido e é muito compreensível. Suas características incluem o aumento progressivo de complexidade e coordenação e interdependência, a integração de indivíduos em sistemas de múltiplos níveis e o refinamento contínuo de certas funções e tipos de comportamento. Como resumiu Ervin Laszlo, há uma progressão da multiplicidade e do caos para a unicidade e a ordem. Na ciência clássica, a natureza era vista como um sistema mecânico composto de elementos básicos. De acordo com essa visão, Darwin propôs uma teoria da evolução em que a unidade de sobrevivência era a espécie, a subespécie ou algum outro componente básico da estrutura do mundo biológico. Mas, um século mais tarde, ficou bem claro que a unidade de sobrevivência não é qualquer uma dessas entidades. O que sobrevive é o organismo em seu meio ambiente. Um organismo que pense unicamente em termos de sua própria sobrevivência destruirá invariavelmente seu meio ambiente e, como estamos aprendendo por amarga experiência, acabará por destruir a si mesmo. Do ponto de vista sistêmico, a unidade de sobrevivência não é absolutamente uma entidade, mas um modelo de organização adotado por um organismo em suas interações com o meio ambiente, ou, como o neurologista Robert Livingston expressou, o processo de seleção evolutiva atua na base do comportamento. Na história da vida na Terra, a coevolução de microcosmo e macrocosmo é de especial importância. Os relatos convencionais sobre a origem da vida descrevem usualmente o desenvolvimento das formas superiores de vida dentro da microevolução e desprezam os aspectos macroevolutivos. Mas estes são dois aspectos complementares do mesmo processo evolutivo, como enfatizou Jantsch. A partir de uma perspectiva microscópica, a vida cria as condições macroscópicas para sua evolução subsequente. A partir da outra perspectiva, a biosfera macroscópica cria sua própria vida microscópica. O desenrolar da complexidade não resulta da adaptação dos organismos a um dado meio ambiente, mas antes da coevolução de organismo e meio ambiente em todos os níveis sistêmicos. Quando as formas primitivas de vida aparecem na Terra, há cerca de 4 bilhões de anos, meio bilhão de anos após a formação do planeta, elas eram organismos unicelulares, sem um núcleo celular e se pareciam com algumas das bactérias de hoje. Estes, assim chamados procariotos, viviam sem oxigênio, porquanto havia pouco ou nenhum oxigênio livre na atmosfera. Mas tão logo os micro-organismos se originaram, eles começaram a modificar seu meio ambiente e a criar condições macroscópicas para a evolução subsequente da vida.
Nos 2 bilhões de anos seguintes, alguns procariotos produziram oxigênio através da fotossíntese, até atingir seus atuais níveis de concentração na atmosfera terrestre. Assim ficou montado o palco para o surgimento de células mais complexas que passariam a respirar oxigênio e seriam capazes de formar tecidos celulares e organismos multicelulares. A etapa importante evolutiva que se seguiu foi o aparecimento dos eucariotos, organismos unicelulares cujo núcleo contém em seus cromossomos o material genético do organismo. Foram essas células que, mais tarde, formaram organismos multicelulares. De acordo com Lynn Margulis, coautor da hipótese de Gaia, as células eucarióticas originaram-se a partir de uma simbiose entre numerosos procariotos que continuaram vivendo como organelas dentro do novo tipo de célula. Mencionamos os 2 tipos de organelas, mitocôndrios e cloroplastos, que regulam os mecanismos da respiração complementar de animais e plantas. Eles nada mais são do que os antigos procariotos, que continuam gerindo a casa de força que abastece de energia o sistema planetário, Gaia, como fizeram nos 4 bilhões de anos passados. Na evolução subsequente da vida, 2 novas etapas aceleraram grandemente o processo evolutivo e produziram uma abundância de novas formas. A primeira delas foi o desenvolvimento da reprodução sexual, a qual introduziu uma extraordinária variedade genética. A segunda etapa foi o surgimento da consciência que tornou possível substituir os mecanismos genéticos da evolução por mecanismos sociais mais eficientes, baseados no pensamento conceitual e na linguagem simbólica. A fim de ampliarmos nossa visão sistêmica de vida a uma descrição da evolução social e cultural, iremos nos ocupar em primeiro lugar dos fenômenos da mente e da consciência. Gregory Bateson propôs que a mente fosse definida como um fenômeno sistêmico característico de organismos vivos, sociedades e ecossistemas, e enumerou uma série de critérios que os sistemas têm que satisfazer para que a mente ocorra. Qualquer sistema que satisfaça esses critérios estará apto a processar informação e a desenvolver os fenômenos que associamos à mente, pensamento, aprendizagem, memória, por exemplo. Na concepção de Bateson, a mente é uma consequência necessária e inevitável de uma certa complexidade que começa muito antes de os organismos desenvolverem um cérebro e um sistema nervoso superior. Ocorre que os critérios de Bateson para a mente estão intimamente relacionados com aquelas características dos sistemas auto-organizadores, que indiquei antes como sendo as diferentes críticas entre máquinas e organismos vivos. Com efeito, a mente é uma propriedade essencial dos sistemas vivos. Como disse Bateson, a mente é a essência do estar vivo. Do ponto de vista sistêmico, a vida não é uma substância ou uma força, e a mente não é uma entidade que